Olá, um bom dia a todos vocês. Gostaria de desejar boas-vindas para a nossa aula de literatura e externar também aqui a minha alegria, a minha satisfação em poder estar aqui contribuindo com o conhecimento nesses dias que para nós estamos um pouco apreensivos e nesta oportunidade trabalhando de maneira diferenciada com esta aula gravada. Nós vamos para o nosso material, é o módulo 11. Nós havíamos discutido algo a respeito do tema da aula, que é o autor Antero de Quental, e havíamos discutido algumas questões em relação ao poema proposto aqui no módulo 11, a Germano Meirelles. É um soneto deste autor. Mas é importante nós recordarmos algo relativo a este autor para depois continuarmos na interpretação do texto a Germano Meirelles, que é o texto base desta aula de hoje, certo? É importante revermos algumas características do grande poeta e filósofo Antero Tarquínio de Quental. É um poeta considerado, ele é do século XIX, é um pós-romântico e ele é da geração de 70, um dos maiores sonetistas portugueses. Tiveram outros também que nós consideramos que foi um dos grandes importantes, como é o caso de Luís Vaz de Camões, do período clássico, e alguns outros sonetistas também. Mas dessa vez nós vamos focar no nosso grande filósofo e poeta Antero de Quental. Ele, na verdade, era muito polêmico, tinha umas características extremamente pessimistas, tudo isso já no final, na última fase das obras literárias de Antero de Quental. Na primeira fase, a gente até observa alguns poemas com características líricas, um lirismo mais amoroso, até um aspecto meio erótico, e a questão também voltada para a religiosidade. Mas na última fase, nós observamos que ele já trabalha com uma visão mais pessimista em relação à vida. Para alguns pensadores, ele é considerado meio que um período transitório entre o romantismo e o realismo. E há alguns outros críticos literários que já adequam-no exclusivamente no período realista. Não aquele realismo voltado para uma visão determinista, como é dos nossos autores realistas, a Luísa Azevedo e alguns outros, mas um realismo mais voltado para uma questão mais crítica social, uma questão crítica social e também voltado para o aspecto do sonho, da verdade. A própria aparência esteve em evidência em suas características. Só que é interessante averiguarmos que já no final da vida de Antero de Quental, ele está profundamente entediado e ele passa a morar no campo. Então a visão dele para o final da vida foi uma visão mais bucólica. Os poemas que ele escreveu no final da sua vida foi com uma visão bucólica, uma visão mais amena, mais tranquila, mais sossegado, certo? Porque ele teria vivido durante a sua vida uma vida meio conturbada, certo? E de certa forma trouxe a ele situações constrangedoras, e é tanto que no final da vida dele, a causa da morte dele foi suicídio. Ele esteve altamente deprimido e acabou cometendo um suicídio, certo? Mas o que nós queremos enfatizar é que Antero de Quental, assim, o que é de suma importância na ênfase das obras desse poeta e filósofo Antero de Quental, é a questão voltada para os dois temas fundamentais na obra dele. É o tema chamado de luminoso e o tema noturno. No tema luminoso, nós podemos perceber em algumas obras ideias mais otimistas, poemas mais voltados para a questão da luz, como é o caso do poema Mais Luz, que é um dos grandes poemas do autor. É um soneto que diz assim, Amém, à noite, os magros, crapulosos
e os que sonham com virgens impossíveis, e os que se inclinam mudos, impassíveis, à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, como teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos. Eu amarei a santa madrugada e o meio-dia em vida efervescente, e a tarde rumorosa e repousada, viva e trabalhe em plena luz. Depois, seja-me dado ainda ver, morrendo, o claro sol, amigo dos heróis. Então, nessa linguagem aqui do poeta, nós adequamos esse tema, segundo as características, dentro do contexto da divisória das obras dele, nós o adequamos a uma visão luminosa, pois nós podemos observar que esse soneto é exemplo de um sentido mais literal em relação ao contexto luminoso, ligado à razão, ligado a um trabalho mais diurno, oposto ao irracionalismo. Nesse caso é considerado irracionalismo a ideia romântica, ou seja, como nós já dissemos anteriormente, ele é caracterizado como um poeta realista, embora um realismo diferenciado daqueles dos nossos autores que nós já conhecemos, que é o caso de Machado de Assis e alguns outros, é um realismo diferenciado. Já na visão noturna, nós temos o poema A Germano Meirelles, que é o tema da nossa aula hoje, é o poema, o soneto que será discutido aqui. Inclusive é importante nós discutirmos cada questão referente ao poema A Germano Meirelles. Esse poema é notoriamente pessimista, portanto, é da visão noturna. Diz assim, só males são reais, só dor existe. Prazeres só o gera a fantasia. Em nada o imaginar o bem consiste. Anda o mal em cada hora, instante e dia. Se buscamos o que devia, por natureza ser não nos assiste. Se fiamos num bem que a mente cria, que outro remédio há e senão ser triste? Oh, quem tanto pudera que passasse a vida em sonhos só e nada vira, mas no que se não vê, labor perdido. Quem fora tão ditoso que olvidasse, mas nem seu mal com ele então dormira, que sempre o mal pior é ter nascido. Então nós podemos observar que esse poema é altamente pessimista, então faz parte de uma das características fundamentais dos seus sonetos, a característica noturna ou pessimista. Nós havíamos respondido as questões de 1 a 3, embasado nesse poema, e ficamos na questão 4, que diz assim: observe o trecho. Quem fora tão ditoso que olvidasse, porque nem mesmo esquecer tudo seria de fato uma solução. Aqui tem o enunciado da questão, faz essa pergunta, porque nem mesmo esquecer tudo seria de fato uma solução. E solicita que haja uma justificativa relativa ao que foi dito lá no texto. Então, de acordo com o poeta, com o nosso autor Antero de Quental, o esquecimento, na verdade, quando ele diz olvidar, que seria esquecer, nesse caso o esquecimento não seria a solução, porque para evitar qualquer tipo de sofrimento, seria necessário esquecer a vida de um modo geral, ou seja, a vida deveria ser extinguida, esquecida de um modo geral, para na verdade não gerar mais sofrimento. Ou seja, se a vida é só sofrimento, se só males existem na vida, então para ele a saída seria a morte. A morte seria uma forma de escapar, de fugir desse sofrimento. É essa a temática da obra, portanto, a resolução da questão de número 4. Depois eu passarei a todos vocês, possivelmente em slides, as respostas resumidas de cada questão. Vocês vão tentando resolver as questões, certo? E depois a gente passa as resoluções em forma de correção, ok? Então, continuando aí a interpretação do texto, nós vamos para a questão de número 5.
que diz assim: releia a informação sobre Arthur Schopenhauer constante da aula anterior e responda. A visão da existência contida no soneto a Germano Meirelles pode ser considerada schopenhaueriana, ou seja, na visão de Schopenhauer, que é um autor que nós trabalhamos na aula anterior, no módulo 10, nós trabalhamos esse filósofo que fala a respeito da vida cotidiana, que trabalha a respeito da consideração do tempo na vida cotidiana. Então, aqui